Primeiro de tudo, um golinho no café, para dar aquele, né? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wolf, para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu venho estudado, do que eu venho mexendo. É uma tecnologia que ela já não é tão recente, né? Porque tudo na internet é muito rápido, tudo gira muito rápido. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o Vite, mais especificamente sobre o Vitest, que eu andei ele brincando com ele, fazendo algumas coisas, usando ele junto com o React, e eu gostei bastante do resultado. E uma das coisas que eu tive dificuldade ali, que eu perdi um certo tempo, foi para configurar ele junto com o nosso Testing Library, o RTL. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar para vocês como que a gente faz essa configuração, tanto do Vitest, o Vitest UI, que é uma interface muito boa para ver os testes, quanto a integração dele com o RTL, e ainda também uma questãozinha ali do User Event, que é bem legal, que tem na documentação, eu queria compartilhar com vocês. Então, para a gente começar, né, o que é o Vite? Antes, quando a gente ia criar projetos React, ou a gente fazia a configuração do React do zero, ou a gente utilizava o Create React App, que, se eu não me engano, ele é feito pelo próprio Facebook. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E ele utilizava o Webpack, né, que era para fazer as configurações ali dos arquivos do React, do JavaScript. E o Vite ele surgiu justamente porque o Webpack ele estava ficando, não desatualizado, mas ele é muito lento, ele demora para fazer muitas coisas. Então, de forma resumida, o Vite ele surgiu porque como uma maneira de diminuir o bundle que o Vite gera ele é muito menor do que o Webpack, que na questão de build ali. Ele é mais otimizado para a produção, o código que ele gera, o código final, e ele é muito mais performático, ele é muito mais rápido do que a gente utilizar um Create React App da vida ali. E especificamente para testes, que é o assunto de hoje, eu gostei muito mais do Vitest do que do Jest, por exemplo. O Jest sempre me deu dor de cabeça para configurar, para mexer, para fazer as coisas ali, e com o Vite foi tudo muito de boa, eu não tive nenhum problema com ele. E se eu não for utilizar nenhum framework como o Next.js, se eu fosse utilizar apenas o React, eu com certeza utilizaria o Vite. Então, sem enrolação, vamos direto para o código que eu vou mostrar para vocês como que faz essa configuração do Vite com o Vitest e com o RTL. Bom, pessoal, então para a gente começar, eu estou aqui primeiro no artigo que eu achei, ensinando a fazer essa configuração. Eu vou fazer a configuração pro TypeScript, tá? Que ele tem uma coisinha ali diferente, é bem simplesinho, uma mudança pequena. Mas se você seguir isso daqui, esse post aqui, ele vai funcionar muito bem para você, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas no vídeo que não tem aqui nesse documento. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu estou aqui no meu terminal. Eu vou vir aqui, eu vou criar o meu projeto, então eu vou fazer o yarn create Vite. Ele vai pedir o nome do repositório, né? Deixa eu cancelar. E como eu quero fazer nesse mesmo repositório, create Vite, ponto, né, que eu quero criar dentro desse repositório. Eu vou estar trabalhando com React, TypeScript. E aqui, para vocês verem como ele é rápido, ele já criou tudo que eu preciso no meu projeto. Se eu der um code aqui, olha só, ele já criou para mim o meu projeto com tudo que tem nele ali, tudo que eu preciso. E assim, foi quase instantâneo. Eu dei Enter, o negócio já foi. Então, vou abrir aqui o nosso terminal integrado. Deixa eu ver. Vou fazer um npm install para instalar as dependências, porque o Vite ele cria o projeto, ele cria todos os arquivos, mas ele já não faz a instalação das dependências logo de cara. Você tem que dar para ele esse comando para ele instalar. Enquanto ele vai instalando, a gente vai pegar aqui e vai adicionar alguns elementos que a gente precisa para o nosso projeto funcionar. Ele já até terminou. Deixa eu voltar para cá então. O que a gente precisa para o Vite funcionar? A gente precisa, vou fazer com yarn aqui, yarn edge, eu vou dar um traço D, porque tudo isso aqui vai ser coisas de desenvolvimento, já que a gente está falando de teste, a gente não está falando de produção. Então a gente vai precisar do Vitest, a gente vai precisar do Vitest /UI, que é uma interface gráfica para a gente ver os testes. Aqui também a gente vai precisar do JS-DOM, que ele serve para a gente fazer as renderizações ali junto com o Testing Library, ele está ali junto com o core do sistema. A gente vai precisar do Testing Library /React e a gente vai precisar também do Testing Library /JS-DOM.
Eu espero não ter esquecido nada. Vamos rodar aqui e ver se vai funcionar o negócio, né? Se der erro, aí eu não acertei. Acho que enquanto ele está rodando as coisas aqui, eu vou pegar um cafezinho e eu já volto. Bom, voltei, pessoal. Ele foi bem rápido, na verdade. Não deu nem tempo de eu pegar o café direito, que ele já terminou de fazer as instalações. E para a gente ver se está tudo funcionando, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no package.json. Vou dar um zoom aqui, porque talvez fique melhor de ver no vídeo. Aqui, ele não cria para a gente o script do teste. Então, o script do teste ele é bem simples. Você vai teste. Salvei. Vou vir aqui, olha só, ele tem uma configuração aqui do Vite para a gente, ele tem o arquivo vite.config.ts, que é basicamente onde a gente vai mexer para fazer a configuração do Vite. Mas, para ver se já estão funcionando as coisas, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, app.spec.ts, vou criar o nosso arquivo de teste, então eu vou importar do Vite, eu vou importar o describe para a gente fazer o nosso teste, o it e o expect. Olha só, o Copilot já está funcionando aqui, mas eu não vou importar nem do Angular nem do Jest, eu vou importar do ViteTest. Describe app, vamos ver, should be true, espero que true seja true, e está pronto aqui o nosso primeiro teste, ou faltou a indentação aqui. Certo. Então, esse aqui é o nosso primeiro teste, ele está escrito com ViteTest. Vocês podem ver que a sintaxe do ViteTest é a mesma do Jest. Então, isso já é um grande diferencial para quem vem do Jest e quer utilizar essa ferramenta. Você não vai perder todo o conhecimento que você tem de Jest ou que você tem de testes para poder utilizar ele. Então, isso aqui já é um grande mão na roda. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou enrolar, yarn test, que é o script que a gente criou. Vamos ver se o nosso teste está funcionando. Olha só, o ViteTest já está funcionando aqui. O nosso teste ele está passando. Então agora a gente vai fazer uma outra configuração, um outro script, que é, além do teste, a gente vai ter o teste com a interface gráfica. Então vou colocar teste UI. E aqui nesse script, a única diferença é que eu dou um espaço aqui, 2 traços, coloco o UI, e aí ele vai abrir para a gente ali um navegador para mostrar os nossos testes. E a gente não precisa ficar preso ao terminal. Então, se eu vier aqui e dar um yarn test UI, olha só, ele abre o navegador. Aqui ele traz para a gente todos os nossos arquivos de teste. É possível você verificar os scribes, né? No caso, o meu describe aqui é o do app. Você pode separar os seus arquivos de teste pelo describe. Também pelo it, né? Pelo teste ali, o que ele está testando. E você consegue ver aqui uma interface gráfica do seu teste, do que ele engloba, o que ele mexe junto com ele. E também o código que ele é gerado. Essa daqui é a nossa interface gráfica que o ViteTest ele tem. Ela é muito boa, eu recomendo vocês utilizarem. Eu não fui atrás ainda de ver todas as funcionalidades que ela tem, mas me parece ser muito positivo, parece ser muito bom para o desenvolvimento. Isso aqui seria a questão de developer experience, né? A experiência de desenvolver. Então, eu pelo menos prefiro isso aqui do que o terminal. O ViteTest ele já está funcionando. O que a gente precisa fazer agora é as configurações para que ele reconheça o testing library e o Jest DOM, tá? Então, eu vou vir aqui no viteconfig.ts, eu vou abrir aqui uma tagzinha escrito teste, e dentro do teste eu vou colocar a configuração que ele vai usar para rodar o meu teste. Environment. E aí eu vou falar para ele, se eu não mandar nada para ele, ele vai utilizar a V8 para fazer os nossos testes, mas aqui eu quero que ele utilize o JSDOM, que é o que a gente instalou mais cedo. Se você fizer isso daqui com JavaScript apenas, se você criou o projeto com JavaScript, ele vai deixar você fazer isso aqui, vai dar tudo ok. Mas se você estiver utilizando a configuração do TypeScript, ele não vai deixar, ele vai falar que isso aqui não existe. Então o que você tem que fazer é muito simples. Ao invés de você importar essa configuração aqui do Vite, você vai importar ela do ViteTest /config. E aí o nosso ESLint ele já parou de reclamar, ele já reconheceu esse carinha aqui. Então, depois de você fazer essa configuração, você pode colocar globals como true, para a gente não precisar ficar fazendo importação do describe, do it, do expect, ele já vai entender isso como algo global.
Agora que a gente fez essa configuração aqui do Global Store, o que a gente tem que fazer é setar um arquivo de configuração para ele entender o RTL, né? Então aqui tem um carinha chamado Setup Files, ele é uma lista e dentro dela a gente coloca uma string. Onde eu vou criar esse arquivo? Eu vou criar ele na raiz do meu projeto, certo? Que eu gosto de deixar os arquivos de configuração todos na raiz. Então aqui eu vou chamar ele de setup vitest.ts também. Agora a gente vai criar esse arquivo, setup vitest.ts, e dentro desse arquivo aqui eu vou copiar o que o cara ele fez aqui. Olha só, cadê esse arquivo aqui de configuração dele? Acho que eu passei aqui. Esse arquivo de configuração aqui. O que ele está fazendo aqui nesse arquivo de configuração? Ele está importando o expect e o after each do Vitest. O expect que ele está importando, né, quando a gente faz aquelas configurações, quando a gente faz aquelas verificações, eu espero que isso daqui seja tal coisa, eu espero que isso aqui esteja no documento, eu espero que isso aqui to be true. Então, esses tipos de comparação, né, de verificações, existem uma diferença do que a gente tem no Jest e o que a gente tem no Vitest, e também existe uma diferença daquelas que existem no Testing Library. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todos esses meus expecteds, todos esses métodos que ele tem, e eu estou estendendo eles, né? Eu estou ampliando eles. É como se eu estivesse pegando os matchers do Jest DOM e jogando eles para dentro do expect ali do Vitest. Então eu estou complementando ele com as coisas do Jest DOM. E aqui o que eu faço, né? Um after each, apenas para limpar ali todo tipo de mock que eu tenho ou algo assim, depois de cada teste que ocorra. Então é um arquivo de configuração bem simplesinho ali. Com esse arquivo de configuração e agora também com a nossa config aqui do Vitest, deixa eu só dar um reload aqui para garantir que está tudo certo, né? Vamos escrever o nosso primeiro teste aqui. Primeiro não, mas o segundo teste, vendo se as coisas vão funcionar. Então aqui eu vou renderizar should be, escrevi should be sim. Eu vou renderizar o nosso componente do app. Então eu vou importar o render e o screen do test library. Aqui, vamos ver se ele vai test library react import app from app. Aqui eu vou fazer o render do nosso app. Olha só, ele já complementou para mim. E no caso, ele espera que o getByText learn react to be in the document. Aqui a gente não tem o learn react, a gente tem lá o Vite mais o react no nosso texto aqui no app testx, olha só, Vite mais react. Então ele vai procurar por essa tagzinha aqui no nosso teste. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Isso aqui está dando errado porque o meu arquivo está nomeado como TS, não TSX. A partir do momento que eu nomeio ele com a configuração certa, né, que a gente está utilizando o React aqui dentro, aí ele permite eu importar os componentes React e também fazer as verificações ali da tela. Então, o nosso teste está passando aqui, olha só no terminal. Vamos ver também no navegador, teste UI. Ele vai abrir aqui. Vou verificar os testes. Olha só, se eu conseguir ver o módulo gráfico agora, o meu teste ele está ligado ao componente do TSX. O nosso componente ele tem o app CSS, o Vite SVG e o React SVG. Então a gente consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo e também a gente consegue ver o teste que a gente está rodando. Então, com essa simples configuração, a gente tem pronto o Vitest, né, funcionando junto com o RTL. E, às vezes, para você fazer essa configuração utilizando o Jest, já é uma dor de cabeça enorme. Então, uma coisinha simples, uma configuração simples, você já consegue implementar os testes na sua aplicação. E aí, de bônus, né, o que sobrou, eu vi uma configuração muito legal sobre o User Event, né? Para quem não sabe, o User Event ele é utilizado
para simular ações do usuário em cima dos nossos testes, né? Fazer o clique em botão, fazer o escrever e tudo mais. E eu vi isso daqui, se eu vier aqui procurar no React Testing Library, olha só, se eu vier aqui e eu procurar por User Event, ele vai me jogar para V13, mas já vem direto para V14. Aí ele vai ter esse arquivozinho aqui, mas antes vamos instalar ele, né? Como que é a instalação do User Event? Introduction. Copiar esse carinha aqui. Yarn Edge, -D, que é desenvolvimento. Oh, perdão. Ah, ele já veio certo. Pensei que ia precisar especificar que eu queria a versão 14, mas ele já veio aqui. Eu poderia deixar isso aqui tudo dentro da mesma pasta para mostrar para vocês o funcionamento, mas já que a questão aqui é uma questão de arquitetura, né, de organização, porque esse arquivo ele de fato nos ajuda a organizar melhor o nosso código, porque com o User Event novo, o que você teria que fazer, por exemplo, para fazer um clique? Imagina que aqui eu peguei esse no meu título, né, e eu vou fazer um clique nele. Então, const title, vou dar um igual aqui, e aqui eu verifico se o título ele está no documento. Se eu fosse fazer um clique nesse título, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer const user igual a user event .setup, porque essa é a nova maneira de se fazer as coisas com o user event. Deixa eu importar ele aqui, porque ele não achou. Test library. E aí eu teria que vir aqui e fazer user.click e aí passar o elemento que eu quero fazer, que eu quero clicar. Isso daqui eu teria que fazer esse setup do user para todo o teste que eu vou executar. Então qual que é a solução que a documentação nos deu? Você cria ali, por exemplo, uma pasta de testes. Dentro dela você cria um utils, né, que seria ali os arquivos que vão ser utilizados em todos os testes. Deixa eu colocar aqui um arquivo ali dentro. Então, index.testx. E eu vou jogar esse arquivo aqui, essa função que ele criou para mim. Joguei ela aqui para dentro. Eu não gosto do nome setup particularmente. Eu prefiro chamar ela de render ou custom render, pode ser também. Já que a gente vai fazer uma renderização customizada. A gente vai exportar essa função para a gente poder enxergar ela de outro arquivo. E esse JSX aqui, na verdade, é um React Element, ou Node, React Node, seria mais interessante. Render, can find nome render. O render pra gente, ele vem lá do Testing Library, olha só. Ele não suporta o JSX. Type React Element N string. Exato table type React Element. String ou. Tá, então vou definir ele como React Element. Beleza? Ajeitamos o tipo da nossa função. Eu vou vir aqui no nosso app agora. E ao invés de eu fazer user igual user event setup e eu utilizar o nosso render normal, o que eu faço é o seguinte: eu venho aqui e eu vou importar o custom render do test utils. E aí, na hora de eu fazer o meu render, eu vou usar o custom render, passando ali meu app. E reparem que qual que é o retorno do meu custom render? Ele retorna para mim um objeto. Dentro dele tem o elemento user, que é ali o setup do nosso user event, para a gente poder fazer clique, fazer tudo que a gente tem necessidade ali, digitar e tudo mais. Junto também com todas as funções que o render ele nos retorna. Para quem não sabe, o render do Testing Library, ele retorna alguns elementos para a gente fazer consultas. Então, get element by ID, carry all, find by, ele retorna tudo isso que a gente utiliza no screen. Mas como tem gente que gosta de fazer essa desestruturação no retorno da função, é bom a gente manter isso daqui. Então, eu venho aqui, custom render, como vou utilizar o user, eu faço uma desconstrução dele dessa maneira aqui.
eu não preciso mais importar o render, apenas o meu custom render. E aí, vou rodar um yarn test aqui só para ver se está tudo funcionando. Olha lá, tudo funcionando perfeitamente. Não preciso ficar fazendo o other.event.setup em todos os meus testes. Posso utilizar esse custom render aqui. E esse custom render, tá? Isso é muito comum de se utilizar, principalmente quando a gente tem coisas, mais configurações para serem feitas. Por exemplo, a gente tem que colocar um contexto, a gente tem que colocar um Redux, colocar ali um estado mocado ali dentro. Então, esse custom render ele é bastante utilizado, tudo bem? Já vi muita gente utilizando dessa maneira. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal. Esse código aqui, ele também vai estar no meu GitHub, eu vou deixar o link embaixo se você quiser baixar ele para testar, fazer uma brincadeira ali com os testes. Já vem tudo configurado para você, tudo bonitinho. Então, é só você clicar no link aqui do GitHub, baixar o repositório e sair usando do jeito que você quiser. Beleza? Vou deixar também aqui o link do artigo que eu usei para fazer esse vídeo, que eu me inspirei nele. Então, vai lá, dá uma conferida, se você não quiser assistir o vídeo novamente para aprender a fazer a configuração. Não tem nada de mais diferente do que a gente fez aqui. A única coisa que a gente fez a mais é essa configuração do Other Event. A gente mudou ali a configuração para o TypeScript, que é apenas um import, nada demais. E também a gente fez a questão ali do bytest UI, né? Que não tem explicado no artigo, mas eu acho bom você utilizar uma ferramenta muito útil. Então, pessoal, valeu, até a próxima e tamo junto.